Smallville, as aventuras do Superboy. E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Pêssego Podcast, sejam todos muito bem-vindos, é sempre um prazer ter vocês como audiência, e esse episódio especial para comemorar 20 anos de Somebody Save Me, 20 anos de Somebody Save Me, 20 anos de Smallville, também aqui no Brasil era Smallville, as aventuras do Superboy, e eu botei no Twitter, quem pode participar comigo, quem pode bater um papo sobre, para nós falarmos desses 20 anos de Smallville, uma série tão marcante, e Daniel Spínola chega lá e me solta aqui, fez praticamente um TCC sobre Smallville. Seja muito bem-vindo, Daniel, muito obrigado por ter topado. E me explica, cara, como assim quase um TCC? Eu que agradeço o convite. Bom, na verdade, Smallville foi o motivo de eu querer fazer um TCC e o motivo de eu querer desistir do TCC também. Que foi o seguinte, quando estava ali perto da época de escolher o tema para o TCC, né, quando era para projeto, eu queria fazer originalmente sobre o Batman. E eu queria fazer sobre discurso, análise do discurso, mitos e tal. E o professor que seria meu orientador, que é o da semiótica também, que é o Mário, o TCC dele foi sobre o Batman, o mito do Batman. Interessante. Daí descartei, não tinha como fazer também. Daí eu pensei em outro personagem que eu estava relendo várias coisas também, eu cresci lendo quadrinhos e tal, e eu pensei em fazer, porque eu também estava com vontade de rever Smallville, que eu já tinha visto na minha infância e tal, e, putz, vou rever, vai ser uma maneira legal de fazer e tal, é um personagem que eu gosto pra caramba, uma série que eu gosto pra caramba. Originalmente eu ia fazer sobre a construção a narrativa do personagem, do Superman. Então eu assisti os filmes, os clássicos, os novos também. Estava na época do lançamento do primeiro filme do Henry Cavill. Man of Steel, né? Foi bem no ano do lançamento. Legal. Então eu comecei, até tava faltando alguns meses para lançar o filme no pré-projeto, então eu ia fazer pesquisa no pré-projeto de tudo que tinha saído do Superman até então, e no TCC mesmo eu ia aprofundar junto com o filme, né? Daí, comecei pelos mais fáceis, os filmes, reli alguns HQs, e fui pro Smallville. Até essa parte aqui tinha sido bem já destrinchada, assim, bem cansativo, porque várias coisas narrativas do Superman, os poderes deles também eram em rádio, apareciam em rádio. Tipo, ele voando, porque até então ele dava pulos grandes. Né? Dava pulos grandes no original. A própria Kryptonita foi uma vez que o dublador tava com um problema na laringe, tava rouco, tiveram que justificar e justificaram que ele tava sob efeito de uma Kryptonita. Muito bom. É umas coisas bem bizarras. Daí eu fui pro Smallville, então. Daí eu já tava assim, um pouco saturado. Né? Daí, gente, quando eu fui pro Smallville, eu assisti as 10 temporadas, acho que um mês, assim. Caramba. Porque eu tava atrasado pro pré-projeto. Daí, assim, ó, deu uma saturação legal. Mas foi massa, assim, rever tudo. Não aguenta mais fazer um trauma de Superman por um tempo, né? Foi. Cara, E aí depois tu fez projeto, qual foi o teu TCC real oficial? Então, daí eu fiz o pré-projeto, entreguei pré-projeto, comecei a fazer o TCC e fiz ele até a parte de... Eu só não fiz a conclusão, eu fiz toda a parte de bibliografia, já tinha feito tudo, o desenvolvimento, já tinha anexado os anexos, tudo já. Quando foi para fazer a conclusão, eu estava bem adiantado, porque tinha feito o pré-projeto tudo certinho, né? Quando eu fui fazer a conclusão para entregar, que era a última coisa para entregar, né? Era o que era
Já era outubro, assim, Uhum. e tinha que entregar até dezembro, né? Até novembro, ali, dia 20 e pouco de novembro. Eu fiquei uma semana para fazer a conclusão e não saía. Eu sentava e Caramba. não saía, não saía, e eu desisti. Eu desisti e o Mário quase me matou. Queria me matar. E eu desisti do TCC e fui fazer, em 15 dias eu fiz um outro TCC. Caramba. Mas para mim, na época, assim, ó, eu acho que era melhor, foi melhor mesmo ter feito, porque eu acho que não ia sair mais, assim. Uhum. Entrou uma estafa mesmo, assim, Uhum. de olhar para aquilo ali, caramba, já fiz tudo isso, mas eu não sei mais o que falar sobre isso. Uhum. Daí eu desisti e fiz outro Cara, TCC. que fantástico. Para quem ficou curioso pelo Mário, Mário participou também de um episódio especial sobre memória afetiva, tem uma entrevista com ele muito boa, ele faz pesquisa voltada à telenovela e ele fala aqui no episódio sobre isso. Foi muito legal, foi uma conversa muito massa. Mas voltando para Smallville, por 20 anos, caras. De uma série que revolucionou o mundo das séries para De- super-herói. Demais. Se hoje em dia o pessoal tá acompanhando aí o Arrowverse que eles chamam, né? Com Arrow que acabou, mas tem Flash, tem Supergirl, tem acho que é Legends of Tomorrow, enfim, tem uma porrada de outras séries. Até as séries da Marvel, todas elas ali, são tudo tipo, a linguagem de série para super-herói surgiu com o Smallville, né? Eu fui ver umas outras dias também, que eu gosto de dar uma. Assim, vamos ver o que tinha de super-herói antes, ali nos anos 90. As séries eram muito bizarras, tinha uma do Fantasma, que era uma coisa assim, tipo, desde a estética, né? Tipo assim, Uhum, da roupa, até essa questão, tipo, do Nolan, né? Que todo mundo fala bastante de trazer essa questão aham. da verdade, da roupa, de trazer um negócio, Uma uma coisa mais textura, real, enfim. né? Mas antes disso, antes do Smallville, era tudo assim muito bizarro. O Smallville começou a trazer umas características bem mais realistas, aceitáveis e mais para dentro assim, do nosso Nossa, cotidiano. influenciou a TV como um todo. Eu lembro que foi em 2001 que estreou, a CW tentou fazer um piloto de Aquaman, não deu certo. E até o ator que era o Aquaman é o que depois interpretou o Arqueiro Verde na série em Smallville. Uhum. Não deu certo esse piloto. E aí depois eles vieram com a ideia, não, vamos adaptar o Superman. E deu muito certo. Mas eu acho Sim. que antes de entrarmos ali, até para quem fica na dúvida, os criadores foi o Albert Golf e o Miles Miller. Foi importante até para o personagem, para revitalizar ele, para Sim. trazer para um público jovem, para trazer o Superman. E tem uma coisa que não era trabalhado também, porque nós conhecemos aquele Superman naquela figura, um deus, né? O cara Sim. é um deus, o poder é o mais poderoso da Terra, mas ele e também o lado humano. Na verdade, ele tem um grande lado humano e nunca é trabalhado isso até o Clark Kent jornalista. Mas tá, como é que foi a infância? Como é que foi a adolescência desse cara? Como é que ele se Exato. apaixonar na escola e... E toda aquela questão ética e moral que ele tem, que é apresentado pelos quadrinhos, sempre foi uma coisa assim meio. Ah, ele tem isso. O pai dele ensinou e é isso, sabe? Não É, tem essa construção, tipo, porque ele veio bebê recém-nascido, então, tipo, teve a construção, teve a adolescência, ainda mais como ser humano, e passando como ser humano, né? Obviamente teve todos esses conflitos, paixões e tal, então foi muito legal ver essa construção, que não se tinha, né? Até os filmes do Batman ali dos anos 90, que eram bem famosos, não contavam assim, de uma forma as origens dos heróis assim, de uma forma tão próxima e tão detalhada, né? Tanto é que, inclusive, quando eles foram fazer a série, né, os dois criadores, eles iam fazer do Batman, né? Daí a CW eles não fizeram porque o Nolan estava gravando, começando a já gravação tava do produzindo, né? O primeiro Begins, filme né? foi o quê? Foi em 2005, o Batman Foi Begins. Já 2003, né? Foi 2003, se não me engano, Begins. o Begins, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas também o Batman ele foi muito trabalhado. É Foi. 2005, mas provavelmente já estava em produção, né? O Batman ele foi muito. Assim, ó, o Batman, na verdade, ele é a galinha dos ovos de ouro da DC. Homem de Vamos. Ferro deve ser. Nossa, o tempo inteiro. Tinha os filmes do Tim Burton, aí logo em seguida ele não quis mais, aí veio os filmes do Joe Schumacher, aí logo veio outro.
E assim eles vão usando, e vão lançando, até porque é mais prático, não tem tantos poderes. Mas o Superman fazia um tempo que ele não era trabalhado. É um personagem que fazia um bom tempo que ele não era trabalhado. E aí resgataram isso. Não, vamos... E outra coisa que eu achei legal é que eles conseguiram não só adaptar o personagem na linguagem que tu comentasse, mas também para a linguagem de séries americanas, que é aquele clássico formato que funciona e vende, que é cada episódio um mistériozinho. Mas até a quarta temporada era bem assim mesmo, né? Tipo, meio malhação, esse negócio. Tipo, aquela coisa bem colegial, com os diálogos bem novelesco. Daí tinha um vilão, daí derrotava no último episódio. Daí no quarto ele se forma, no high school, né? E depois ele começa a ter uma sequência um pouco mais, tipo, que é durante a série, né? Daí desenvolve o vilão. Até porque já tava ficando maçante. Então eles precisavam repaginar, porque a missão da série era mostrar a juventude do Superman, até a formação dele. E ali tava ficando maçante porque tava nesse pique. Por mais que era gostoso ver, e muito, muito bom a relação dele. Apresentou um pouco melhor a Lana Lang, que mostrava lá nos filmes antigos. Mas, poxa, se era o amor da juventude dele, tem que ser mais trabalhado isso aí. E trabalharam legal. A relação dos pais. Eu gosto... O Jonathan Kent na série é muito... Sim, muito é melhor do que os filmes agora, inclusive. Muito melhor. A morte dele, inclusive, foi um episódio que eu fiquei assim, putz, eu não lembrava de ter assistido, eu sabia que ele morria na série, só que eu não lembrava como era o episódio quando eu tinha assistido lá na adolescência. Daí eu não lembro também, eu não lembro. Foi depois que ele ganha, que ele ganhou, ele estava saindo como deputado, ele ganhou, daí teve aquele episódio que ele volta no tempo, porque ele conta com a Lana que ele é o super, que ele tem poder, ele pede ela em casamento, daí tá tendo a eleição do pai, daí o pai ganha, daí na festa de comemoração da eleição, a Lana vai ver o Lex Luthor, daí o Lex ele tá bebendo, daí se discute, uma coisa assim, daí ele tenta saber por que ela aceitou casar com ele, se ela também desconfiava de alguma coisa. E que se ela tá aceitando é porque provavelmente ele contou alguma coisa para ela. Daí eu sei que tem um acidente numa ponte, uma coisa assim, ele vai seguindo ela de carro. Uhum. Daí ele volta, daí o Clark ele vai para a Fortaleza da Solidão, pede ajuda para Jor-El, e Jor-El dá uma pedra que volta no tempo, daí ele volta no tempo, e só que é uma vida por uma vida. E ele daí quem morre é o pai. Daí morre nos braços dele, da mãe dele, uma coisa assim bem... pesado. Foi bem foda, assim. Eu vi, mas eu não lembrava mesmo. E é outra coisa que teve muito mais desenvolvimento. Nós tivemos muito mais tempo de nos apegarmos ao Jonathan. Sim. Porque... Sim. Porque também, voltando pro filme do Christopher Reeve, que eu acho já fantástico o primeiro filme, já acho fantástico aquele filme. Pô, a gente tem 1h e pouco só do Clark jovem, e naquele tempo, nos anos 70 ali, 1h e pouco de desenvolvimento sem tal super-herói era ousado pra caramba, em tempo de cinema. E aí tem o infarto do Jonathan, mas a gente nunca acompanhou aquele Jonathan, e com certeza essa relação da série influenciou também nos quadrinhos para ter mais esse envolvimento, que já tinha... A série ela potencializou muitas coisas para influenciar na mídia física também. Sim, com certeza. Tem muito disso, né? Até no resto da DC mesmo. Por exemplo, a Arlequina, que não tinha, acabou indo. A própria Chloe, que era uma personagem que não tinha no quadrinho, saiu, foi introduzida na série e depois saiu no quadrinho. Eles introduziram o Pete, ele apareceu no filme do Snyder, lá, em Man of Steel, como amigo de infância, e era um que veio direto da série, não tinha. Sim. Inclusive, quero falar da Chloe, que eu amo aquela personagem, amo de paixão, para mim é uma das melhores da série toda, tirando o finalzinho ali que foi meio cagado ali, mas a personagem dela foi essencial para a série, assim, pra construção. Ela teve uma importância muito, principalmente lá no início, ela carregou um peso que, olha, eu não sei, talvez eles precisassem de vários personagens para passar toda a informação que a Chloe conseguia passar sozinha.
Sim, sim, porque ela era confidente do Clark, né? Uhum. Para além do parzinho romântico que ele tinha ali com a Lana, precisava de ter uma pessoa, tipo, tinha essa construção da amizade, uma coisa meio semi-Frodo, sabe? E Uhum. essa a É. proximidade é uma coisa muito legal de se explorar, né? Para além do amor romântico ali, né? É. E voltamos, né? Tá, quem eram os amigos do Superman na infância? A gente não tinha isso. Tá, pô, Exato. o cara é um maluco poderosíssimo, tá, virou jornalista. E aí, como é que ele virou jornalista? Exato, e não é a construção de cada personagem ali e a contribuição dele Uhum. para essa imagem que é apresentada depois do Superman faz todo sentido, né? Uma coisa que agora já está sendo trabalhada até nessa nova série do Superman, depois foi trabalhado em outras coisas, mas que quando saiu em Smallville eu achei fantástico. Por exemplo, ele quer jogar futebol americano. E teve Aham, vários episódios trabalhando esse drama. Ele quer uhum, porque é natural. Pô, adolescente, o gurizão, ele quer se enturmar. E aí sim, tem toda aquela questão do Jonathan não permite, não, ó, vai ferir alguém. Nossa, era muito bem trabalhado essas coisas, cara. Era muito sim, gostoso. sim. Ah, e o próprio Lex Luthor também tipo, a proximidade com que eles fizeram, tipo, sendo amigos, né? É, Fizeram essa construção deles sendo amigos e depois até essa volta até se tornar rivais. Que ao mesmo tempo, o Lex sempre teve uma admiração muito grande pelo Superman, né? é. Ele sempre, então, tipo, essa Tem aquela construção foi admiração e medo. exato, É. exato. E eu acho que a série foi muito feliz nessa construção Até, desse antagonista. cara, ficou. Nossa, a construção do Lex Luthor muito bem lembrado. Aquele ator já é muito legal. Sim, Gosto muito daquele, o Michael Rosenbaum. Ele é muito legal. E ele coube muito bem, tanto ele quanto o pai, né? Quanto sim, o Lionel Luthor. vai, né? Porque assim, E outra, por que que o Lex é ruim? Por que que ele é mau? Por que que ele tem esse ódio? sim, E ali tu entende muito, na verdade. sim, que o pai era um babaca do caramba, e tem Demais. toda a questão de construção, tipo, ali, da personalidade dele, mesmo ele sendo rico, as privações que ele passava e tal. E, enfim, é uma construção muito, muito boa, assim, justifica, Sim. assim. Aham. Agora, uma coisa que eu acho sensacional da série é que ela consegue homenagear toda a construção do Superman até então, Verdade. tanto com participação dos atores, a inserção dos personagens, as menções que eram feitas. Nossa, aquele episódio que o Reeve aparece, meu Deus do céu, assim, ó, me arrepia até hoje, assim, ó, de Aquilo lembrar. emociona muito. Sim. Emociona demais. Eu lembro que era um evento assistir Smallville que eu assistia todo domingo na sessão premiada. Eu também, eu assisti É. também. Eu acho que o primeiro episódio que eu assisti foi um episódio bem aleatório, assim, eu tava acho, na casa de alguém, eu nunca tinha visto a série, e era um episódio que ele tava, tipo, num tanque, e o Lex Luthor tava prendendo ele, uma coisa assim. Nossa. Daí eu fiquei interessado, só que eu não assisti todo o episódio, né? Depois comecei a assistir, daí foi isso, daí não perdi mais o episódio. E aí foram 10 anos acompanhando. 10 anos 10 acompanhando. anos acompanhando. Que eu me lembre, foi a minha primeira experiência assim de acompanhar uma série por tanto tempo. E por mais que as últimas temporadas já eram bem mais fracas, né? Bem fracas, Sim, bem inferiores, já estavam puxando. Até hoje eu fico muito puto de não ter aparecido a roupa, sabe? sim. Só aquela ceninha dele abrindo. Só Aqui que, eu fico muito indignado até hoje. pelo que eu vi, inclusive, era uma norma que a CW tinha botado, né? Que a Warner, na verdade, tinha botado. Para não aparecer, porque eles tinham planos e eles queriam fazer uma de origem só e não queriam que colocasse a roupa dele. Caramba, Era não uma sabia, não exigência. sabia mesmo. Foi. Na época que eu estava fazendo TCC, eu lembro que eu pesquisei e tinha um negócio assim.
Era uma coisa Aham. da Warner que para não colocar. Cara, que loucura. Nossa, eu lembro que quando eu assisti e eu tava acho que eu tava no ensino médio. Tava ali pro final do ensino médio, quando terminou a série. E, e tinha colegas que, pô, como é que tu assiste isso? Que saco, não sei o que, isso é muito chato. Eu, pô, cresci assistindo isso aqui, maluco. Rapaz, tô Sim. agoniado pro último episódio, tô ansioso. E ao mesmo E tempo. Pode falar, pode falar. era aquela série que, tipo, no finalzinho ali, porque eu acho que depois, até a sétima, assim, tinha muita coisa, assim, boa, boa, boa. Depois, dá pra ver que foram, tipo assim, esticaram o máximo. Uhum. Foram esticando, esticando, esticando. Sétimo que aparece é a Liga da Justiça e tal, e enfim. Que daí tem. Quando. Enfim, tem várias coisas ali que meio que fecha. Daí depois dá pra ver que é só meio que encheção de saco. Tem alguns pontos altos, mas daí é É, exceção, né? Mas encheção. mesmo assim, tu assistia, porque tem toda uma carga emocional, afetiva, e tu assistia com aquela esperança. E até tinha aquele lance das Kryptonita, que depois virou um padrãozinho. Na verdade, As depois virou cores um quadro. diferentes. Toda final de série era a mesma coisa. Ele tava de boinha lá em Smallville, chegava no último episódio, era envenenado por algum tipo de kryptonita, toda hora uma cor diferente, dava alguma loucura nele, ele ia para Metrópolis. Primeiro episódio da outra temporada, ele voltava, ficava de Aham. boa. E ficou assim todas as temporadas, né? Depois da quarta, toda era assim. Mas mesmo assim, tu assistia porque tinha um rolê, né? Emocional, afetivo, né? Vou. Agora, lembrando do sentimento, dá uma saudade de algo assistido por tanto tempo, assim. Nossa, Sim, né? E é interessante pensar como são efeitos mundiais. sim, Isso não só nos move, mas eu fico. Eu sempre acho impressionante isso. Seinfeld, quando acabou, parou, principalmente os Estados Unidos parou para assistir. Smallville teve nossa, também foi um evento, o final, por mais que, exatamente sim, o que tu comentou, por mais que já tivesse fraco, já tivesse maçante, tinha carga emocional, pessoal, nós vamos sim. assistir, é, enfim, N séries, quando o Game of Thrones também, por mais que aquela última temporada estava horrível, Mas mas é que teve muito fanservice, né? Tipo assim, personagens muito queridos por quem curte a quadrinho apareceram. Eles botaram sim, quase tudo, né, na série. Botaram o Zod, botaram o Brainiac, botaram o o Darkseid, botaram Apocalipse, Apocalipse, botaram tudo. Então, tipo assim, a Zona Fantasma, tudo que a gente queria ver. não sobrou vilão pro Superman do futuro, né? Exato, exato. Até a Liga da Justiça eles inventaram, tipo, A entre aspas, Sociedade da né? Justiça, A Sociedade. Eu amo aquele episódio da Sociedade da Justiça. Que eu nossa, amo a Sociedade. A Stargirl, o, o o Doutor Destino, aquele Doutor capacete Destino. aparecendo. Maravilhoso. Perfeito. Foi perfeito aqui. Cara, E, os, legen- a os Legião de Heróis. exato, a Legião, nossa, tipo, é perfeito. Gente, apareceu tudo. Então, como é que tu, mesmo que ali as duas temporadas, três últimas tenham sido ruim, como que não vai ter um Nossa, apego? assim, nós não estávamos nesse boom de filmes de herói que é a cada ano 5 filmes e bazuca, 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 Exato. filme, série, Sim, série, 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 série. 35 streamings diferentes Então, fazendo séries e filmes. Não tinha. qualquer coisa com super-herói já era fantástico, independente se tinha grande orçamento, se era bem feito, para nós era. Não, Porque, e detalhe, e era, pra época, foi um dos sim, primeiros, tipo, séries a implementar efeito especial, tinha chuva de meteoro toda hora, tinha um negócio, uma explosão, um negócio de computação gráfica, que hoje a gente vai ver, que bosta. Mas na época, meu Deus, não tinha isso, né? eu adorava o efeito dele correndo. Ah, Era muito massa. Era muito muito legal. massa. Mas da Legião, eu lembro certinho do episódio, assim, que vem o carinha, tá acontecendo num trilho lá, e aí só dá um foquinho no cara chegando e no anel. É, Né? Dá o foco no anel. Acho que, se sim. eu não me engano, até era final de temporada para vir na outra. Sempre. Isso, foi meio que tipo a parte um
Daí era o final da temporada, parte 2 foi o começo, porque começou a ter isso, tipo, de parte 1, parte 2 era a Isso. próxima temporada. Aham. E era legal também as formas que eles tinham até para dar uma enrolada no orçamento. Ah, vai apresentar o Cyborg. Pô, a gente não tem grana pra botar o Cyborg. Não, peraí, ele é metal por dentro. Aí ele usa aquele coletinho Aquele prata. colete. É colete Aham. prata. Colete prata é o Aham. Cyborg. E a gente aceita. Vai. É isso aí. Ah, inclusive, essa temporada é muito massa. Quando ele conhece o Flash e tal, que daí faz a corrida com o Flash. Eu É muito adorava aquela. gostoso aquele episódio, cara. Ah, E é sim, bonito. sim, sim. Uhum. As cores. Ah, vamos também agora falar um pouco também da estética. As cores eram, nossa, tipo, fotografia, esse cuidado com a fotografia, com a imagem, começou muito a ser trabalhado aí nessa época, né? Até então era uma coisa meio. Tinha Tim Burton ali, que tinha uma preocupação toda estética para heróis e tal, Mas era mas, muito gótica. exato, agora ali, tipo, as cores vermelho, o amarelo, e o vermelho, azul e amarelo, tava, mesmo não tendo a roupa do Superman, tava tudo quanto é coisa, aquela cor quente, tinha todo um trabalho. A E quando ia para camisetinha azul, a Metrópole, jaqueta vermelha. sim, sempre tinha. O sol era sempre aquele amarelão, e tinha aquela plantação de milho, não sei o quê. Aham. E era uma coisa assim, muito bonita de ver, né? E em contraponto também com Metrópolis, que era sempre cinza, fria, escuro, dark também. É isso que é legal, porque Metrópolis já traz aquela cara de cidade grande, por mais Sim, que o Planeta Diário sempre muito lindo. E é outra coisa que meio que não sorte, mas acabou sendo sorte pelo destino, é que foi que Smallville pegou, a última temporada, ele pegou meio que os últimos momentos brilhantes do jornal impresso. aham, foi. É, que é uma Que coisa tava que os acabando, outros né? filmes do Homem-Aranha, por exemplo, não conseguiu aproveitar. Porque a Sim, trilogia clássica lá conseguiu, clássica, né? sim. A trilogia Uhum. do Sam Raimi, conseguiu aproveitar que tinha isso. Já o Andrew Garfield já não tinha mais tanto isso, muito blog, já não Sim, tinha mais o exato. jornal tanto, e hoje E o os Tom próprios, Holland. exato, os próprios jornais nessa época que já, tipo, depois de 2010, estava a transição para o digital. Tanto é que hoje tem a produção de papel é mínima, né? Os jornais hoje são para digital, né? Então, E quando eu fico pensando, eu penso muito no personagem do Jimmy Olsen, que hoje em dia meio que não existiria, sim, porque hoje o sim, jornalista está fazendo a própria foto da matéria. exato. A própria Chloe ali, o jornal que eles tinham seria um blog do É, colégio. é, Seria um blog, exatamente. uma E, página, uma coisa. e o Jimmy Olsen é um personagem que não existiria hoje em dia. Sim, Por mais que em Batman Superman eu não. Ah, olha, eu sou muito fã do Snyder, mas aquilo daquele cara, daquele agente lá, ser o Jimmy Olsen, aquilo me dói tanto, sim, sim. sabe? Foi Tipo, pô, pesado, cara, pô, parece 5 minutos e pesado, morre. Pô, deixa o Jimmy. pesado, pesado. Pô, aquilo me doeu. Pô, não mata o Jimmy Olsen assim, cara. É, E todo um trabalho psicológico para aceitar que não é mais tão útil. sim, Então, quando eu fico pensando no personagem, no Jimmy Olsen, me veio bem isso. Pô, Smallville conseguiu aproveitar aquele último momento do jornal. E é sim, outra coisa que eu acho muito legal. Mas voltando ali, Metrópolis tem tudo isso. Mas é legal porque assim como nós começamos a sentir saudade de aparecer mais Smallville, é o momento em que Smallville é o refúgio. sim, Pô, ele vai lá para respirar um pouco. sim. É sempre onde ele tá mais calmo, tá mais tranquilo, né? É muito. Traz essa questão de, como diz o SBT, Pequenópolis. Pequenópolis, sim, Pequenópolis. Ah, é muito bom. Pequenópolis. Como adaptar Smallville? Pequenópolis. Agora, uma coisa que eu acho incrível na série, que é a trilogia impecável. Gente, as músicas, até hoje, tipo, tem uma playlist no Spotify com as músicas Smallville. É perfeita. O que Tinha tinha Oasis, de pop, assim, de sim, bom na época, ele tocava na série, né? sim, tinha Oasis, tinha, nossa, tinha muita coisa boa, muita coisa boa. A trilha é impecável. Tanto é que, assim,
quando eu tava assistindo Smallville pro TCC, a minha mãe acabou entrando na onda e também assistiu, fiz ela assistir ela toda. Na verdade, eu nem fiz. Minha mãe assistiu Smallville também, minha mãe assistiu Smallville. Mais pela Lana ali, porque ela adorava a personagem da Lana, né? No fim, na verdade, nem foi eu que assisti. Ela que viu assistindo alguns episódios e acabou assistindo também. E ela adorou também a trilha. Ela vivia cantarolando as trilhas, né? Enrolando em inglês, né? Mas, enfim. Até a gente, né? A gente cantava o Somebody Save. E outra, aposto que se tu for hoje no centro começar a Somebody Save, vai ter um monte de gente cantando. Porque, vamos fazer esse evento experimental. Vamos, né? Do nada ligar um Somebody Save no meio de um centro, num shopping, só para ver a reação. E todo mundo conhece, pelo menos um episódio assistido, assim, é difícil. Só a galera mais nova, né? Mas quem passou por esse momento ali dos anos 2000 até 2010, em algum momento assistiu algum episódio e conhece essa música. E o quão fenomenal é pela questão de... Nós crescemos junto com o personagem. Sim. Com o personagem, com o ator. Então, a gente vai se identificando. A gente se identifica pelos dramas escolares, a gente se identifica, tá crescendo, tá escolhendo a profissão. Todos os dramas da nossa vida a gente vê representado ali, né? Tanto os acertos quanto os erros. E é isso que é legal, é mostrar o Superman errando. Se hoje em dia nós temos essas adaptações que mostram um Superman mais realista, um Superman que erra, é graças à série. Sim. É graças à série. O episódio dois que eu gosto muito também, são vários, mas a visão raio-x e a visão de calor. Sim. É muito legal. O do raio-x é aquele que ele tá sob influência da criptonita vermelha que ele usa, que daí ele fica meio doido, né? Que daí ele começa a usar, ele vê, acho que a roupa das meninas, né? Isso. E aí tem aquele dilema moral do escoteiro, né? Tipo, ele começa a ver as gurias no vestiário e ele, não posso, isso é errado. Eu lembro também. E são pequenos detalhes que traz a essência do Superman, né? Esse senso moral dele, não posso. Sim. E se fosse outro pau no cu, não, peraí, opa. Sim. Né? E é nisso, são essas pílulas, essas essências que vai carregando e construindo o personagem. E inclusive essas partes aí, tipo, tinha muita questão da mesclagem de flashback do Jonathan, né, falando com ele, dando os ensinamentos à Marta e tal. Então, quando ele tinha tomado uma decisão, ele pensava, às vezes ele tomava a decisão errada, mesmo sabendo que o pai e a mãe tinham falado, eu tinha esse dilema moral, depois ele aprendia com o erro. Então, era muito interessante, realmente, essa parte de ele aprender e construir sua moralidade, seu código de ética. Era muito gostoso de ver isso. E depois que o Jonathan morre, eu acho lindo ele vindo, aparecendo para conversar, seja numa ilusão, num sonho, sempre aquela figura clássica. Tinha o negócio da caverna, né? Que ele ia pra caverna, daí conversava. Tinha uma caverna lá com símbolos. No porãozão, ou na cerca. Sim. Era muito bom. O John Schneider ficou, como o Jonathan Kent, ficou muito legal. E o bacana é que a mãe dele, a Marta, era a Lana nos filmes do Christopher Reeve. Pois era a Lana. Não, e tinha um monte de personagem que a própria Lois do Superman agora, esqueci o nome da atriz. A dos filmes ou da série? Dos filmes. Oh, Deus. Que é da chegada, Isso. A roubada do Oscar. Isso. Mas, assim, ela aparece no primeiro episódio. É aquela guria que tinha. É uma guria que tinha distúrbio alimentar. Amy Adams. Ela é a primeira, tipo, que eles têm que salvar. No primeiro episódio, ela tem um distúrbio alimentar, que ela é envenenada por kryptonita verde. Ela toma uma batida de abacate e daí ela é envenenada. Cara, tu tá falando, eu tô pesquisando.
Meu Deus, que Sim. daí ela tem a bocona e... Isso. Eu lembro disso, porque, tipo assim, eu assisti, daí, tipo, 2 meses depois saiu o filme do Superman. Daí Aham. aparece, daí, tipo assim, caramba, meu. Cara, É bem, bem louco. que doideira, que E tem, fantástico. e tem muita, tipo assim, uso de personagens que apareceram antes ou depois, assim, Uhum. é muito louco, assim. Ó, O que... Smallville é o encontro de tudo, assim. Tem uma... Tinha um seriado antigo que era com o Joe Schneider, que era Os Gatões. Mas era uma série antiga e tinha os primos, que eram praticamente irmãos. E aí tem um episódio que o ator que fazia com ele nos Gatões vem com o Dodge Charger, com um carro. E é um episódio meio que da amizade dos dois, assim, que o dono do carro tá fazendo uma merda e o John vai lá, tipo, tentar ajudar esse amigo a não fazer a merda. Acaba que no episódio o cara faz a merda. Não. Mas o quão bacana foi pro público da época ver uma homenagem a uma série antiga. Sim. E era Não, e cheio teve disso. muito. Não, e tinha muito isso de homenagem, assim, porque eu me lembro também que nas pesquisas que eu estava fazendo, eu vi que era, tipo, era uma série muito participativa dos personagens. Os personagens, os atores eram muito ativos na construção do roteiro. O Uhum. próprio Tom Welling, ele deu muita pitaco e pediu para incluir a construção, tipo, a aparição da Lois Lane estava programado, se desenhado, mas era mais para frente. Ele Uhum. quis colocar no episódio 4, eu acho que ela aparece, e ia aparecer só nesse episódio. Mas como teve uma receptividade, foi muito legal o episódio, ele começou a incluir e ela virou uma personagem recorrente da série daí. Mas foi por causa dos atores e Mas sabe que eu gosto do desenvolvimento da Lois Lane na série? eu também gosto, eu também Eu acho gosto. que Eu acho fica menos seco e explica um pouco mais a paixão. exato, e essa transição, né, tipo de Lana para até construir um caso de amor pela. Smallville ensinando a gente a superar os amores antigos. Exato. Precisa de tempo. Convivência. É muito bom. Cara, eu não lembrava da Amy Adams. Caramba. Continua Smallville, daqui a pouco tem a pirâmide com os R$10.000 para você. Boa sorte, até já, fica por aí. Muita gente da TV apareceu, né? O Sim, próprio nossa, ator do Supernatural, ele era o galanzinho namorado da Lana, né? exato, sim. É o episódio lá que vai ter um conflito, que ele virou vilão também, né? Uma coisa assim. Não, ele era o galego, né? É o galego, aham. Aham, eu lembro. Cara, muito massa. O próprio o Superman do Retorno, O... Oh, Deus, tá? A gente tá que é o esquecendo. do Legends of Tomorrow, ele Isso. aparece também. Enfim, os Smallville é o encontro da mitologia do Superman. Era muito bacana que, por exemplo, no SBT passava Smallville de manhã e à tarde passava... E mais no final da tarde passava aquele Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, que eu adorava Sim, também. sim. Se não me engano, eles apareceram também Eles na série. apareceram também. Eu Não tô tô lembrado agora onde foi, mas eu acho que pesquisando eles aqui, apareceram. mas teve alguma coisa que eles apareceram. Mas eu não vou achar agora. Puxa. Teve um episódio também que era quando, no ano quando o Christopher Reeve morreu, que eles acreditaram no final, né? Foi bem pesado também, tipo, eles fizeram uma homenagem no final, os créditos, assim, fizeram. Nossa, Acho que foi. comentou ali no início, o Christopher Reeve aparecendo. O Virgil, né? Era o Virgil só. Era o cara que tinha uma sociedade secreta, ele com o pai do Lex Luthor, com o pai do Queen e com mais alguém. Que daí, tipo, eles já tinham previsto que ia vir esse cara com poder, que era alienígena, e tinha os códigos, ele ia kryptoniano.
Mas E são muito massa. ele estudava, né? Ele É, ensinou um pouco de kryptoniano para o Clark. Foi foi, muito legal, uma sim. homenagem Tem fantástica. eu tinha uma foto que eu tinha salvo, que eu tinha colocado no meu TCC, que era tipo dele nos bastidores abraçando o Ivo. Então Linda, 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 linda. E o bacana, como tu comentou, né? Essa participação forte dos atores na produção da série, e muitos aprenderam a dirigir na série, dirigindo sim, episódios. sim. Porque imagina, tu tá ali. E outra coisa, eles foram aprendendo muito com os fãs, né? Porque eles receberam muito feedbacks assim, positivos e o construindo à medida. Porque foi uma série 10 anos, né? A gente gravando. 10 anos gravando. Então é muita coisa, assim, para tu aprendendo e pegando feedback e tal. Eu acho que foi uma experiência muito legal para todo mundo ali. Demais, demais. E é bacana, eu acompanho eles assim no Twitter, por exemplo. A amizade segue até hoje. Sim. Exceto, Só da exceto, Chloe. é isso que eu ia puxar. O que foi isso, Bizarro. cara? Gente, eu tava. Aquela vez, tipo assim, foi o quê? Foi 2015, 16? É, Que 15, deu 16 notícia. por aí que saiu Tava a. no Facebook, no final do Facebook, o que eu ainda usava. Rolê, tava ela lá, seita satânica, tráfico de De mulheres, tráfico mulheres. sexual. Deu, meu Deus! Chloe, quem tá metida? Cara, foi. E eu fico imaginando Bizarro. quando é que ela entrou nessa noia. Porque assim, pô, era logo em seguida do final da série. Sim. Enfim, não sei, não sei. E outra, ela podia ter tido uma carreira muito massa, porque ela, porra, primeiro, ela e o Tom Welling são os dois únicos personagens que aparecem em todas as temporadas, Aham, todos os episódios. Então, assim, aham. e ela tem uma atuação muito foda. Então, Muito tipo assim, boa. ela Ela virou o poderia. oráculo do Superman. E ela poderia ter, tipo, ter tido uma carreira muito foda aqui fora. E do nada, não dá pra entender. Não sei se teve ou vai ter um documentário sobre isso. Eu li alguma coisa, não sei se era na Netflix, era alguma coisa que estava produzindo realmente É, documentário. E só que faz tempinho já que anunciaram. Até então não saiu. não vi nada também. Mas é muito bizarro, assim, pensar que. Cara, tá ali. É, A Chloe e, envolvida num tráfico de mulheres, tráfico sexual, uma seita satânica e, que fazia as tatuagens, umas coisas. bizarro. Meu Deus. Não, e outra, né? Tu cria uma conexão emocional, afetiva com a pessoa, apesar de, tipo, tá É o vendo ela ali na personagem. representação, mas tipo, tu acaba se sentindo próximo da É. atriz, né? Tu E daí tu acompanhou, vê tu um cresceu. negócio desse, é bizarro, é bizarro. Cara, eu lembro que a gente se sente até traído, de certa forma. Tipo, Sim, ui, como caramba. assim? Você é uma nossa figura de. Tá usando criptonita vermelha. Aham. É, bem isso. Como é que é? Não é bom descobrir muito sobre os atores. Não. Tem até o Jimmy Olsen da série, era aquele rapaz que fazia o Homem de Gelo, né? Do Isso. X-Men. Aham. Uhum. É ele mesmo. É. E é muito Ele, engraçado. ele era meio burrinho, né? Meio burrinho da Isso, ele série. era meio tensão. Meio tão- Aí ele morre, e aí soltaram um miguezão que veio o irmão gêmeo, que também é Jimmy Olsen, sabe? Também é Aham. Jimmy Olsen. Deu, porra, mas não tinha criatividade para nome de irmão Não, gêmeo, gente. não, é. Sabe? Não, é. É algo assim, bem Não, bizarro. tinha bastante furo de erro de continuidade, assim. Eu lembro que uma vez existiu uma coletânea, um vídeo que era um youtuber fez, tipo, era uma coletânea de erros de continuidade. E, tipo, meu Deus do céu! Era umas coisas, tipo assim, eles machucavam um lado e tava no outro. E era umas coisas assim bizarras. Mas enfim. Na época a gente nem notava e A gente aceita, né? quase aconteceu. A gente aceita. Eu tava vendo aqui até o Tom Welling dirigiu 7 episódios. E eles apareceram agora na DC Fandom para falar dos 20 anos, ele e o Michael Rosenbaum. Mas parece que eles estão desenvolvendo uma série animada para continuar a série. Eu sei que a 11ª temporada saiu um quadrinho, né? Que nunca veio pro Brasil. Saiu em Eles quadrinho. lançaram Uhum. uma HQ. Nunca li também.
E na época que eu estava no TCC, eu até cogitei comprar nos Estados Unidos para mandar trazer para cá, porque ele nunca foi lançado aqui. Aham. Mas, daí como eu disse também, então foi isso. Daí nunca Provavelmente cheguei. economizasse uma grana. Aham. É. Né, pelo que eu tava vendo, eles vão fazer uma série animada para fazer essa continuação e estão tentando chamar o máximo de atores originais. Massa. Obviamente, o Tom L e o Michael aceitaram, porque meio que estão produzindo. Então, já vou. O Lionel talvez apareça também. E, enfim, pô, se eles conseguirem, vai ser. A Chloe perdemos. Perdemos. Poxa, que, que pena, que pena. E eu acho muito legal que, por exemplo, no Brasil, a voz do dublado, né, do Clark dublado, o cara, ele virou a voz oficial do personagem Superboy. Sim, Qualquer sim. série animada que tem um Superboy é a voz do Clark do Smallville. Eu achei É muito... massa. Porque é delicioso ouvir aquilo, né? As aventuras Sim. do Superboy. Era massa pra caramba. É legal depois, quando ele já tá em Metrópolis, meio que tá criando a roupa dele, que daí tem aquela meio que jaqueta de couro com S. Aham. Os easter Inclusive, eggs. na época, quando eu era adolescente, minha coisa era ter essa jaqueta com essa. Eu queria ter essa jaqueta. Sim. Era um sonho. Era um sonho mesmo. Mas, nossa, tinha muita referência, muita homenagem. E é uma coisa que eu acho importante, porque ele não só trouxe o Superman para essa nova geração, nova, né? Nova geração da época, como esses outros personagens, a Sociedade, a Legião, a própria Liga. A Canário, que eles Nossa, incluíram. Canário! A Zatanna, que eles fizeram aquele, mais ou menos, Zatanna, que quando a tia dela, a tia da Lana, que era antepassada, deu um livro e ela foi possuída pelo espírito de uma bruxa, que daí invoca junto com a Chloe, com a Lois, daí elas iam tipo os 3 trios de bruxas e tal, daí tem a Zatanna, sempre apareciam uns personagens assim que eram bem prováveis. O arqueiro. O arqueiro. Que depois virou recorrente. Sim. O arqueiro, o Flash, o Cyborg, o Aquaman. Sim. A Canário. Inclusive o arqueiro, ele surgiu como arqueiro, mas toda a construção depois em torno do arqueiro ficou meio Batman. Não sei se tu chegou a perceber. Virou uma coisa meio Batman, tipo assim. Era ele ressentido pela morte dos pais, querendo fazer vingança, que não sei o que. Era uma coisa muito Batman, assim. Apesar da história ser parecida, mas na personagem eu sempre senti muito tipo Batman. Eles viram que o formato Nolan funcionou e vamos trazer esse formato para o Arqueiro Verde. Sim. É um personagem que eu não vejo a hora de ter um filme, porque o Arqueiro Verde tem muita história boa. E a gente acaba ficando só com a série na cabeça. Nessa pegada Batman. Inclusive a série eu agarrei um ranço, acho que eu parei na 5ª temporada, não consegui voltar. Putz, eu só vi 2 temporadas e larguei. Eu também não consegui, porque é um formato que meio que me estressa um pouco, sabe? E aí eles fizeram, só que assim, a Marvel até funciona um pouco isso, porque são filmes. E aí, beleza, precisa ver um filme para entender outro. Eu tenho um amigo que largou de mão ver filme da Marvel, porque tem que ficar vendo um outro. Exato. E eu entendo quem faz isso, porque é maçante. Agora, imagine isso em série. Então, aí, para entender o crossover numa... Exato. E eu parei na 5ª, porque daí começou o Flash. Eu assisti as 2 temporadas do Flash em paralelo. Daí lançaram o Legends of Tomorrow. Aí depois lançaram a Supergirl. Daí assim, caramba, eu vou ter que ver 500 séries para tentar entender uma única série. Daí, tipo, eu não tenho esse tempo todo. Se o roteiro da outra série não for tão bom, vou ter que aguentar com série ruim para entender essa participação. Exato. Daí até hoje não assisti Supergirl, parei Flash, não vi Legends of Tomorrow. Também não. Bastante. Não dá, é muita coisa.
É muita coisa. Mas até na Crise das Infinitas Terras ali da série apareceu a realidade do Smallville, mostrando que ele desistiu dos poderes. Ah, eu vi um negócio, eu vi um vídeo que era falando disso. Na verdade, era sobre Legends of Tomorrow, eu acho. Daí falava da crise das infinitas terras, daí falava eu vi que apareceu o Tom Welling, e apareceu o Lex Luthor também, se eu não me engano, né? Ah, acho que Apareceu os dois. apareceu. Acho que apareceu. Eu vi um vídeo assim que parecia os dois, apareceu as várias versões que aparecem e tal. Uhum. Mas aí naquela realidade ali ele largou de mão os poderes e está vivendo de boa em Pequenópolis. Mas agora vamos ver como é que vai ser essa série animada, se vai dar sequência, vão trabalhar essa ideia dele perder, o que eu acho difícil. Acho que foi ali só porque não tinha muito saco. Inclusive, eu acho uma boa esse negócio de série animada, porque tá bastante em alta, não tem tanta assim, tá? Porque eu amo 2D, e tomara que seja 2D, porque tá voltando aos poucos. Eu lembro que de 2015 até o ano passado tinha acabado, não existia mais nada, não tudo lançava 3D, mais nada. tudo 3D. Era tudo 3D. Nossa, eu tava com um saco já, porque eu amo série 2D. Daí agora tá voltando algumas coisas. E se, por exemplo, era um filme no cinema em 3D, eles adaptavam para um 2D bem flash, bem ruim, e uma sériezinha, né, infantil. Exato, e até os filmes da DC de 2D ali e tal, que mostravam mais refinado e tal, tinha dado um break legal, assim. Faz 2 anos que começaram a produzir de novo. Daí agora na HBO Play, HBO Max, né, tá saindo alguns agora, estão colocando bastante lá. Daí eu tô acompanhando de novo, mas eu sempre adorei esse traço, traz uma nostalgia meio que quadrinho, né? Então, eu acho muito massa. Tomara que eles produzam uma série em 2D. Fora a liberdade. Poxa, a liberdade que é trabalhar tudo isso. E é muito gostoso. Série animada A DC tem que aproveitar que ela tem uma carreira, um portfólio fantástico de série animada. Sim, exato. A Netflix também está produzindo bastante nessa linha. Você assistisse o He-Man, o Salvando a Eternia? Sim. Cara, a animação tá uma delícia. Muito, muito bom. Eu amo aquele tipo de traço, e, tipo, os efeitos ali, tipo, nossa, tá muito bom. Inclusive, vai sair a segunda parte agora, né? Vai, tô ansioso. Tô ansioso. Tô ansioso. Teve um também de super-herói que foi muito massa, que era tipo super-herói mexicano, só que era no estilo meio DC, bem Marvel, assim, não vi. sabe? Só que saiu na Netflix no ano passado. Caramba! Não esqueci o nome. Muito massa. Série toda muito massa, muito massa. O Invincible da Amazon, vice? Qual? Invincible. Muito bom, muito bom. Muito bom. Sim, nossa, e não tinha, há 2 anos atrás não tinha esse tipo de tom lançando tudo agora. E, tipo assim, tá muito massa. Muito massa. Nossa, é maravilhoso. Tá dando uma respirada no pop que tava muito restrito a Marvel, nos filmes e tal. Tava muito restrito a isso. E tá dando uma oxigenada, né? Tipo, tragam outras coisas. Tragam outras coisas. E é bom que estejam conseguindo adaptar mais isso, seja como séries como... Assim, até séries mais sérias, como Preacher, como The Boys. É legal ver isso aí também sendo adaptado. Sim. Inclusive, eu tô descobrindo um novo mundo, tipo, de pop, assim, de séries e filmes desse estilo, mais espanhóis. Nossa, eu nem sabia que existia tem todo um negócio, gente. A última série que eu assisti qual foi a série? Era uma série ou era um filme? Que era de super-herói também, acho que era Como Me Tornei um Herói, uma coisa assim, da Netflix. E daí, tipo, tem aquela do unicórnio, que é um unicórnio que ele aparece, que é uma série que ele vê um unicórnio, um cara meio bêbado, que ele vê um unicórnio, daí ele sai dando bola pra todo mundo. Não, tô ligado. Que é muito massa. E, tipo, tem um monte, daí descobri assim, um monte de filme, um monte de série em espanhol, e, tipo, nessa pegada, assim, nossa, é muito massa.
Caramba. Assim, eu tô com uma lista enorme de filmes pra assistir e muitos são espanhóis, eu ainda não vi, mas assim, até de monstros, cara. Tem uns crossover muito aleatório de mitologia, tipo os monstros da Universal, Uhum, uns crossover muito aleatório em espanhol. E tu uhum. fica, meu Deus, não sabia que isso existia. E graças ao Malville, que foi precursor dessa linguagem nova, né? Foi. Nossa, que bacana tá vendo o pessoal lembrar, assim, pelos 20 anos, porque eu gostava. Uma vez eu peguei, assim, vinha muito nos boxes dos DVDs, vinha muito os extras, que era o Sim, pessoal explicando e mostrando a os adaptação. bastidores, E uma coisa legal que tu comentou ali no início também é que muito ele, ele vivenciou o que era o Superman lá no início, nos quadrinhos, que era um cara uhum, forte que pula alto. aham, exato. Um cara forte que pula alto. E por muito tempo ele era isso. Um cara forte, Uhum, corre e pula. uhum. E à medida que foi passando o tempo, ele foi construindo, foi Ele, adquirindo esses poderes e tal, descobrindo. ele aprendendo a voar também foi um arco legal de acompanhar. Sim. Mas tão como tu ficou sem saco depois de fazer um TCC sobre, eu acho que foi o Tom Welling também por um tempo. Acho que ele Não, devia... imagino. Eu Cara, imagino. Não, porra, assim, ó, tanto é que agora que ele tá começando a falar de novo do Superman, né? Porque, ele ficou um off assim um bom tempo. Um bom tempo. querendo ou não, são 10 anos vivenciando aquilo ali quase que 24 horas por dia, né? Tinha Tu, gravação, não sei o quê. Daí ele co-dirigia, roteirizava, não sei o quê. Pô, imagina, um cara, saco pra isso, né? como é que é? Se a gente sofre imaginando o drama do Daniel Radcliffe como Harry Potter, imagina ele como Clark, é pior ainda. 10 anos. Foi a série, a maior série, né, de super-herói, eu acho. Foi. Não, nenhuma outra seguiu tanto tempo assim. Tinha muito. Assim, nossa, agora que eu tava vendo, o Terence Stamp como era o Jor-El, Aham, um baita de um ator. Nossa, muito legal. Terence Stamp e o Jor-El, que era o General Zod no de 78. é. Cara, que legal. Nossa. Ah, aquele episódio da Cara também, foi muito massa quando ela aparece. Que daí ele vira Sim, meio de e, babá dela. Daí a e, Lana fica com ciúme, porque a Cara é bem porra louca, dava de calcinha e sutiã. aham, Tal. É, nossa, e, e aquela roupa, né? Pegaram simplesmente uma é, saia vermelha, camiseta azul, Supergirl. Isso aí. exato. Foi isso. É isso, a roupa mais barata possível, né? Cara, era muito bom. É muito bom relembrar isso. Eu lembro também do sentimento que provocava na gente, que, tipo assim, quando ele ia pra Metrópolis, né? Que tu assistindo a série, tu ficava, né, já meio angustiado com aquela ida, tipo, aquele clima da Metrópolis, parecia que tu tava mesmo indo, porque Se sempre era uma mudando. coisa ruim. Era sempre Uhum, uma coisa ruim que fazia ele ir pra Metrópolis. Era uma criptonita, ou era uma coisa que tinha que resolver, e aquilo já te deixava angustiado, né? uhum. Não, e é bacana porque nós ficamos angustiados como se a gente estivesse se mudando junto. Exato. E também é interessante porque é muito a visão dos pais do interior com o filho indo para uma cidade grande. Sim. E E, ao sabe? mesmo... A gente vive isso, sabe? Imagina, nós aqui de Tubarão falamos, vou para São Paulo. Como assim? sim. Os nossos pais vão ter uma reação. Como assim? Imagina ainda, recém-formado do ensino médio. É. E ao mesmo tempo que Smallville era sempre apresentado como aquele lugar de aconchego, como tu falou, e te transmitia isso. Quando ele voltava, dava aquela respirada, agora tudo vai ficar legal, vamos voltar aos trilhos e tal. Te Tipo, oh, deixava. deu uma merda. Ele simplesmente pegava voo e ia lá pro meio do milharal. Uhum. É isso. Era É. isso. Outra coisa legal, cara, é mostrar porque o Lex era careca. Sim, teve negócio dos meteoros, negócio dos É. meteoros, Uhum. que daí depois que ele tinha travado a memória, depois ele faz uma terapia e ele começa a recuperar, acho que foi na sétima temporada, Que é que uma daí das ele coisas que mata vão transformando ele ainda pior, né? isso, que daí daí ele confronta o Leonel e ele joga lá de cima do prédio e tal, mata o Leonel, que daí onde ele destrava as memórias, daí ele vira o vilão mesmo da É. série.
tem um... Me lembra muito isso, esse desenvolvimento. Tem um quadrinho que foi publicado entre março e setembro de 2005, que é Lex Luthor, o Homem de Aço. É um quadrinho só sobre o Lex Luthor. E é muito interessante ver, porque tu vê o mundo na visão dele. Tu vê o mundo nessa visão do Superman uma ameaça e o que leva ele a ser um vilão, o que leva ele a ser né, a tirania dele, mas ao mesmo tempo ele tem os seus feitos. E aí no quadrinho, por exemplo, tem o zelador da empresa. Eu não sei o que era, se o filho estava doente ou se queria estudar, não lembro. Alguma coisa que era muito cara. E ele sempre conversa com esse zelador. E aí, quando o zelador expõe isso, ele paga tudo pro rapaz. Tá aqui, ó. Então, aí tu vai vendo o mundo na visão do Lex Luthor. Aham. E isso foi em 2005. E aí tu vê a série pegando isso, abraçando essa ideia. Não, peraí, é isso que a gente precisa. É mostrar essa visão e mostrar por que ele é vilão. O conceito que utilizam hoje no TikTok, que é POV, né, que é Point of View, foi ali, ó, Smallville que inventou. Que é isso. Smallville prevendo o TikTok, tá vendo? É verdade. Prevendo TikTok e diversas outras coisas. Era muito... Até os filtros. O filtro amarelinho aí, ó. Cara, que massa relembrar tudo isso. Mas fechou, chegamos a 1 hora de conversa. Dani, poxa, é bom demais relembrar tudo isso. Tu lembra, indo aqui para os minutos finais, tu lembra o que foi mais difícil no momento que tu estava fazendo a tua pesquisa? O que foi mais complicado de analisar, de destrinchar em Smallville? Eu acho que era... Porque, assim, como eu estava analisando a construção do personagem dele, e a Smallville foi prato cheio. Era a construção da linguagem, da narrativa dele. Então, foi prato cheio. Mas, ao mesmo tempo, eu assisti uma série inteira. Tipo, um episódio, uma temporada inteira. Que eram 22, 23 episódios de 20, 40 minutos cada, dependendo do episódio. E depois tu juntar isso na cabeça, tentar formatar e fazer a ligação para tentar destrinchar, isso era porque era cansativo. Acho que foi a parte mais dificultosa para mim, assim, foi essa questão da demora, assim, ser muito longa, de depois tu escrever depois disso. Porque terminou a série, tu já só queria fechar. Mas tu tinha que escrever, tu tinha que pensar, tentar encaixar um conceito de uma teoria e, enfim, isso era mais cansativo, eu acho. Cara, que bacana. Eu acho muito legal quando conseguem pegar super-heróis e outros elementos assim, conseguir trabalhar, botar numa pesquisa de fato. E o legal... Pode falar. E no fim eu acabei depois fazendo meu TCC sobre Harry Potter, né? Uhum. Só que daí eu não analisei discurso, eu analisei semioticamente as capas e encaixei na metodologia. Então, legal. Foi mais difícil ainda do que isso. Eu não gosto de coisa fácil, eu acho. Cheguei a essa conclusão, eu gosto da dificuldade, do desafio. E Harry Potter também teve muito esse efeito, né? De ganhar muito um público que acompanha o crescimento dos personagens. Sim, mas filme é bem diferente. Ali foi uma série de TV durar 10 anos. É um efeito muito legal. Não só por ser Superman, mas como série de TV, ela é um case maravilhoso ali no início dos anos 2000. Foi um acerto gigantesco, ainda mais numa televisão. Sim. E é uma coisa que eu não sei também, porque hoje também é muito daquela década, daquela época, porque hoje quem consome isso somos nós ainda. Vai vir uma série de super-herói, quem vai consumir isso somos nós, porque a criança de hoje ela não assiste TV. O streaming quem consome também vai ser nós, porque ela vai querer ver uma outra coisa mais ligada a jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu tô vendo os acertos tipo, DC, Marvel e tal. Nesse sentido, eu tenho uma sobrinha que tem 5 anos, fez 5 anos agora, e na última vez que eu passei o final de semana com ela, daí ela fica pedindo para me colocar os desenhos, tipo, conversando, né?
ela pedia pra colocar as versões das heroínas da Marvel, da DC, Nossa, teve Super Hero Girls. Super Hero Girls, isso E mesmo. adaptou muito legal pro público novo. Igual aquele Teen Titans Exato, Go. exato. Daí eu apresentei o Tim pra Uhum. ela também. Porque daí ela veio pedir pra eu colocar das meninas e tal, daí eu coloquei assim, tu gosta? Eu comecei a contar historinhas delas, das heroínas e tal. Aham. E foi muito massa, assim, putz, que legal, que ela, tipo, uma geração totalmente fora do nosso arco de Uhum. geração, e já tem uma base de um personagem já. Tem que adaptar, cara. O pessoal que é mais conservador fica, não sei o que, estragar a infância. Não estragaram, não, cara. Se tu quiser Não. assistir o que tu via, tem ali. Tu consegue ver o que tu quer. Exa Porque a criança de exato, hoje não vai querer ver aquilo que nós víamos. exato. É igual esse ranço que falaram do He-Man, teve o He-Man no A desenho que vai ser continuação agora, ali e e o teve outra. remake, né? O remake, que daí foi, tipo, meio infantilizado, mas, enfim, tem os personagens mais queer, inclusive. Daí o pessoal reclamando assim, meu Deus, para com isso, gente. É. Tu quer assistir, vai estar lá. Então, os quadrinhos, as séries, vai estar lá. E vai ter outras continuações, teu estilo, mas deixa que o pessoal também, pô, não tem... Porque tem que Eu, adaptar, cara. sim, Até exato. eu falei ali que você não vê, não vai consumir tanto série, realmente, é mais desenho. Mas aí o pessoal fala Uhum. ali do Jovens Titãs. O Eu Jovens acho Titãs massa pra Go, caramba. ele funciona muito. Exato. Eu me Eu racho gosto. vendo aquilo lá, cara. Eu adoro essas séries mais levinhas pra dormir, assim. De noite, quando tá perto de dormir, de 11, meia-noite, Uhum. eu gosto de assistir pra dar um sono, mas daí eu não gosto de série muito densa pra pensar. Eu vou assistir um Rick and Morty de noite, que daí tu vai Aham. ficar pensando no que vai acontecer no próximo episódio, tu não vai dormir. Aham. Então, tipo, e Titans Go é muito massa, porque daí tu vai vendo, tipo, tu vai dando umas risadinhas, besteirinhas, É. assim, pá. E Eu ele acho tem muito piadas levinho. tanto adultas quanto para criança e funciona ali. Sim, Né? sim, e eu acho muito massa. E eles têm que adaptar, cara, porque hoje em dia a criança ela tá muito mais do jogo, do celular, então o dinamismo dela é uma outra coisa. Talvez não, é certo, a criança de hoje não vai, ela tá com o cérebro tão mais agitado que ela não vai ter um saco pra, domingo de manhã eu vou ligar a TV e ver Smallville. É. Não, Mas mas ela com a série animada, talvez seja um gancho para conquistar ela pro público de Smallville e depois ela assistir a série. exatamente, exatamente. E aí a galera vem criticar, eu acho fantástico, porque é muito legal ver DC e Marvel se adaptando, Sim, também conseguindo gosto. criar. E a galera fala isso, cara, olha toda a pesquisa de mercado que tem por trás. Sim, exato. Uhum. E outra, esse dia eu estava vendo uma pesquisa com a Dani Calabresa, uma entrevista com a Dani Calabresa, que ela deu para um podcast, que ela sempre falou mal dos filmes da Marvel. E nesse podcast, numa conversa, um bate-papo, ela convidou alguém para assistir o último filme da Marvel, que foi o. Shang-Chi? Não, A não foi Viúva antes Negra? A Viúva Negra. Ela convidou para ir no cinema, acho que era o Bento, Rodrigo Bento. É uma entrevista com o Rodrigo Bento no podcast. E daí ela tá falando da história dela da MTV e tal. Uhum. Daí ela convidou, vamos no cinema ver a Viúva Negra. Daí ele falou assim, mas você não gostava do filme da Marvel? Ela assim, eu mudei de ideia. Oh, Um amigo me apresentou e tal, eu acabei, vi todos já e tal. Tá vendo? É justamente isso, assim. É tipo, abrir leque para que as uhum. pessoas tipo, virem fãs e conheçam, sabe? É, Democratizar. Porque é exato. muito massa. É muito legal. Tu falou ali de si Super Hero Girls lá, é muito legal para apresentar, porque apresenta muito as heroínas e até heroínas que eram meio apagadas. Sim, sim. E eu tava falando com uma amiga minha e a filha dela, porra, né, se veste da Supergirl. Eu tô Aham, brincando de Supergirl. Graças a isso. sim. E é muito massa ver, tipo, ali. Querendo ou não, vou dar um background, assim, não contar a história clássica e tal, mas já dá uma base para saber quem são elas, de onde que veio, tipo, a interação entre elas ali, tipo, a Arlequina, que tenta ser, tipo, amiguinha, mas assim, acaba sendo meio Aham. porra, tipo, meio porra louca ali e tal, meio vilã, mas, tipo, dá uma base para entender, sabe, todo o conceito ali. E, tipo, daqui a 10 anos, a minha sobrinha vai estar assistindo filme, vai estar É. lendo um gibi e tal, porque já conhece. São personagens que já fizeram parte da infância. Vendo coisas mais Criou uma com. memória afetiva. É. Exato, criou uma memória afetiva.
Uhum. E eu sinto isso, que tá voltando uma coisa mais leve, uma coisa mais pura, e que meio que teve um tempo que se perdeu. Eu li um quadrinho do Shazam mês passado, ou esse mês, não lembro. Enfim, li. Foi muito premiado esse quadrinho, e até a introdução dele o texto ali é feito pelo Alex Ross, o roteirista é o Jeff Smith, ele roteirizou e desenhou, todo bem cartunzinho. E ele pegou todo aquele espírito dos quadrinhos dos anos 30, que é puro, assim, ó, sabe? O vilão é vilão, e ele é mau, e ele é malvado, ele faz isso, sabe? O herói é bonzinho, ele é uma criança, e ele fez uma coisa bem infantil mesmo, pra mostrar a pureza. E ele falou que hoje em dia os quadrinhos estão nisso, de tudo muito dark, muito tudo muito complexo, tem que explicar isso, explicar aquilo, ficou tudo muito sério e acabou perdendo um pouco do infantil. E aí hoje estão tratando o Shazam como, é um moleque que se transforma num herói porradão, fortão. Não, peraí. O que ele se transforma é tudo que ele era já como criança. Tudo, sabe? Se ele é bondoso, se ele é gentil, se ele é uma pessoa carinhosa, é tudo que ele tá por dentro. Então quando ele se transforma nas virtudes que já é dele. E ganhou a Eisner nesse quadrinho e tal, por trazer de volta essa pureza. E eu tô sentindo isso nesses desenhos novos. Sim. Inclusive, o filme do Shazam, nesse quesito, foi muito feliz por causa disso. Porque apresenta ele de uma forma mais cômica, mais brincalhona, e não uma coisa mega dark, tipo aqueles quadrinhos do Demolidor, que é aquela coisa preta, sangue, não sei o quê. Não necessariamente precisa ser assim, tipo, porra. E passa uma coisa boa, porque a criança vai consumir. Exato. Um colega meu veio esses dias caindo de pau, não sei o que, no He-Man, nesse remake, não sei o que. Cara, eles precisam cativar o público jovem, o público novo. Eles estão nem aí pra um cara de 50 anos tá puto. Sabe, tua fase já foi, cara. Só supera. E assim como o Smallville nos ensinou a superar várias coisas. Tem o Mestre do Universo, vai ter vários outros. Poxa, cara. Vai ter para todo mundo, né? Vai ter para todo mundo. Conteúdo não falta. Mas é muito rico ver o quanto Smallville foi influência para não só para a série de TV, como afetou os filmes, trouxe essa bagagem para os filmes, trouxe para os desenhos. Foi muito legal, foi muito legal. E quase fez eu fazer um TCC. Quer dizer, fez eu fazer, mas não fez eu terminar. Não foi apresentado. Tá guardado. Cara, mas é muito legal lembrar de tudo isso, de conversar sobre. Dani, muito obrigado pela tua participação, cara. Foi muito bacana falar sobre o Smallville, é uma coisa que eu nunca tinha comentado aqui conversado sobre aqui no podcast. Mas sempre agradeço também, foi massa pra caramba relembrar e tal. E quem sabe, até 10 anos na frente, eu não reassisto de novo as 10 temporadas. Bem isso. Cara, fala tuas redes sociais aí. Não, pessoal. Tudo é @dasilvesp. DASISILVESP. Da Silvesp. Fechou, então. Dani, muito obrigado. E as portas estão sempre abertas para participar aqui do podcast. Seja sempre muito bem-vindo. Beleza, eu que agradeço a oportunidade. Abraço a todo mundo e é nóis. Muito obrigado a você que ouviu. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de conferir os episódios anteriores e semana que vem tem outro episódio. Então, um forte abraço, um beijo e até mais.